Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso 7. Amém? A palavra do Senhor nos fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem, aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quiserem que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Vamos ter o nosso período de oração. Os irmãos têm a liberdade no Espírito de estar erguendo a voz e orando ao Senhor. Nosso Pai, como somos gratos por termos a liberdade de abrir a Tua Palavra, porque o Senhor enviou o Seu Filho amado, Jesus Cristo, a esse mundo, para nos conduzir a Ti. O Senhor Jesus deu a Sua vida naquela cruz, por cada um de nós. Na morte do nosso Senhor Jesus, foi a nossa morte. Na ressurreição de Cristo, houve a nossa ressurreição. E agora, o Espírito Santo foi derramado a nós, a Sua igreja, para que possamos andar na dependência do Teu Espírito. E tudo que nós devemos fazer é depender do Senhor, para que o Espírito Santo cada dia forme mais Cristo em nós. Por isso, nessa noite, Senhor, nós rogamos que o Espírito tenha total liberdade de usar a palavra para a edificação da Tua igreja. Estamos aqui, nossos ouvidos abertos, com o nosso coração derramado na Tua presença. Carecemos que o Senhor nos ajude. Por isso, se revela a nós, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nesse instante em que a Tua palavra foi aberta, sabemos que o Senhor está aqui. Agora carecemos do Teu socorro, só que não venhamos a deixar nossas mentes vaguear com coisas desta vida. Colocarmos nossas mentes, nossos corações na Tua palavra. Cada vida que aqui está, Senhor, cada alma que saia daqui diminuída, mas cheias da vida de Cristo Jesus. A Tua palavra é viva e eficaz. Ela não voltará para o Senhor vazio. Cada vida que aqui ouvir, com certeza vai sair daqui impactada mais uma vez por a Tua santa palavra. Para a glória do Teu nome. Que o homem não apareça, não seja um homem que fale, mas que seja o Teu Espírito Santo. Muito obrigado
verso 7 nos fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. O Senhor Jesus insistiu nesses 3 aspectos de como que nós devemos orar ao Senhor, né? E nós precisamos analisar esses 3 aspectos. Quão precioso é se nós formos para a palavra e verificar que o Senhor manda nós pedir, mas Ele manda também nós buscar, e Ele manda nós bater. E que o Espírito Santo nos dê graça nessa noite, de nós analisarmos dentro da palavra do Senhor esses 3 aspectos, que muitas vezes muito fácil nós pegarmos sempre esse primeiro, pedir, né? Vamos pedir ao Senhor, vamos pedir, né? Que o Senhor mesmo aqui descendo aqui a partir do verso 13, Ele fala assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, né? Por que são poucos? Por que a vida com o Senhor ela é um caminho estreito? Porque nós precisamos pedir, buscar, né? Pedir, buscar e bater, né? Esses 3 aspectos precisam estar muito claros no nosso viver diário como cristãos. Nós temos muita facilidade de ir para o Senhor e pedir algo para o Senhor e não ter aquela insistência, não ter aquele crer, dizer assim: oh, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso, né? Nós muitas vezes somente pedimos a Ele. E eu quero ver dentro da palavra do Senhor algo muito simples e que todos nós temos pedido. E a própria palavra fala para nós pedir, né? E todos nós temos pedido ao Senhor sabedoria. Senhor, me dê sabedoria, né? Mas o Senhor, a gente tem que ir ao fundo em tudo aquilo que o Senhor deixou. Nós pedimos ao Senhor sabedoria, né? E aí nós precisamos ir para a palavra, como é que o Senhor vai nos dar sabedoria, né? E o primeiro texto que eu quero chamar para nós é Tiago, capítulo de número 1. Tiago capítulo 1, verso de número 5, nos fala assim: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe prospera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa? Homem de ânimo dobre, inconstantes, e todos os seus inconstantes em todos os seus caminhos, né? Então aqui a palavra de Deus diz: aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus com fé, né? Então nós vamos agora nós analisando esse texto com o texto do nosso Senhor Jesus, que Ele colocou lá: pedir, buscar e bater. É uma insistência e é uma busca desesperada da nossa vida por aquilo que nós temos almejado do Senhor. E nós precisamos ir no Velho Testamento para nós vermos o que é essa busca,
como que nós vamos nos lançar ao Senhor, como que nós vamos buscar essa sabedoria do Senhor para as nossas vidas. Lembre-se, nós já nascemos de novo, nós já somos filhos de Deus, nós já temos condições de entrar pela porta estreita, porque nós nascemos de novo, nós cremos na obra que Cristo realizou por cada um de nós, né? Agora, nós crendo na obra de Cristo, nascendo de novo, muitas vezes nós preferimos ir pela estrada larga, pelo caminho largo, né? E esse caminho largo vai nos levar para a perdição. E quando nós entramos pela porta estreita, ela nos leva a um caminho apertado. Por que um caminho apertado? Porque nós não podemos levar bagagem nenhuma por esse caminho, né? É o caminho da cruz. Então, quando nós confessamos e quando nós queremos o Senhor Jesus, Ele diz assim: se alguém quiser ser meu discípulo, né, precisa fazer algo, precisa aborrecer seu pai, sua mãe, filhos, né, marido, esposa, para poder ser meu discípulo. Então isso implica, em alguma situação, colocar o Senhor em primeiro lugar. Esse é o caminho estreito. Por isso que é um caminho estreito, porque nós não podemos levar nada no nosso coração deste mundo. Quando nós vamos, para nós seguir o Senhor, nós precisamos deixar a mala do egoísmo, a mala da inveja, a mala do ódio. Tudo isso precisa ficar, né? Esse caminho estreito nós só vamos passar só nós, né? Então tudo aquilo que nós temos trazido da velha vida precisa ficar, né? Então, irmão, nós temos buscado o Senhor, me dê sabedoria, né? E todos nós aqui temos pedido isso ao Senhor com toda certeza, cada um de nós. Agora nós temos pedido sabedoria ao Senhor e achando que Ele vai aparecer na nossa frente e vai, como tirar um chip da nossa mente e colocar outro chip, o chip da sabedoria, né? Nós achamos que as coisas é instantâneo, né? Pedimos e a coisa acontece, e nós cruzamos os braços e esperamos que o Senhor nos dê sabedoria, porque a palavra de Deus diz: não, mas eu estou pedindo com fé aqui, que o Senhor vai me dar sabedoria, e sentamos e esperamos. É algo muito perigoso. Por isso que a palavra de Deus, nós precisamos compreender, nós precisamos entender, né? A palavra de Deus lá em Isaías 28 nos fala assim: porque a palavra de Deus é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, né? Então nós vamos pegar um texto como esse que o Senhor nos falou. Nós vamos vir aqui para Tiago para entendermos sobre o assunto que nós queremos tratar com o Senhor, sabedoria. Então nós precisamos ir para outro texto para que esse texto traga mais luz para nós, porque nós nunca vamos pegar num texto só, encontrar todo aquilo que o Senhor quer revelar para nós, né? Por isso que nós precisamos ir para a palavra. E se nós for para Provérbios capítulo de número 2, Provérbios depois de Salmos, Provérbios, e nós vamos entender como é que nós buscamos sabedoria do Senhor. Provérbios capítulo 2, ele começa a falar assim no verso 1: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria
teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se alçares a voz, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçar a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Amém? Então vamos procurar entender um pouco mais o Senhor. Ele começa a falar: filho meu, se aceitares, o Senhor sempre vai trazer essa palavra para nós. Se você quiser vir após mim, junto comigo, você deve ter algumas situações que você deve fazer. Você deve abandonar as suas malas, os seus desejos, né? Tomar a sua cruz e me seguir, né? Então ele começa: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Isso aqui já nos dá uma palavra que nós precisamos estar aos pés do Senhor, buscar o Senhor verdadeiramente, com temor na presença dele, saber que nada disso provém de nós, né? E o verso 3 nos fala assim: e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Então aqui, veja bem, se você se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz, o que é isso? Pedir. Primeiro ponto lá: Senhor, eu preciso de sabedoria, né? Mas o Senhor diz assim: se buscares, né? É o segundo ponto lá: pedir e buscar. Se nós buscar a sabedoria como a prata e como a tesouro escondido, né? Então nós precisamos procurar. Como é que nós vamos procurar a sabedoria? Na palavra de Deus, estudando, nos dedicando ao Senhor, tendo tempo para a leitura da palavra de Deus, tendo tempo para o Senhor, né? Lembre-se que aqui se refere àquele caminho estreito. Eu preciso achar tempo para o Senhor. Esse é o grande problema nosso. Nós temos tempo para tudo aqui, nós temos tempo para todas as coisas aqui, menos para o Senhor. Nós chegamos no final do dia cansados, estressados, né? E não chegamos lá e dizendo: Senhor, agora estou tão cansado que eu não tenho nem ânimo para te buscar, né? E a palavra de Deus diz que nós precisamos procurar como um tesouro escondido, né? Primeira coisa, nós já tenho falado isso aqui. Se chegar alguém aqui e dizer: tem uma mala com 20 quilos de ouro, foi colocado nessa cidade, né? E nos dá, fazer um mapa desse tesouro e cortar esse mapa em vários pedaços e espalhar pela cidade. Eu tenho plena certeza que todos vão se enganjar e cada um que tem aquele pedaço vai procurar o outro, né? Quando outros já estão procurando esse tesouro, os outros estão procurando o mapa para juntar os pedaços, né? Para chegar até que chegue. Então
eu penso que nem comer direito, nem dormir direito. Por quê? Porque eles estão colocando, as pessoas estão colocando em primeiro lugar algo. E quando nós colocamos em primeiro lugar o Senhor, nós vamos arrumar tempo, mas não importa como é que está, o que está acontecendo, mas nós vamos arrumar tempo, né? Basta nós percebermos que aquilo que é prioridade para nós arrumamos tempo. Nós arrumamos tempo. Então, irmãos, buscar o Senhor como a um tesouro escondido. Então, Ele vai começar a trabalhar em nós. Então, quando Ele vê essa busca, veja o verso 5. Então, entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, né? Aqui é a porta abrindo, a porta se abrindo, né? Primeiro buscar, né? Primeiro é o pedimos, né? Se alçares a voz, que está no verso 3, né? Se nós alçares a voz para o Senhor por entendimento, e se nós buscarmos ao Senhor como alguém que busca prata, o ouro, um tesouro escondido, né? Então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, né? Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, né? Então, irmãos, precisamos, todos nós, como eu falei no início, todos nós temos pedido: Senhor, nos dê sabedoria para viver nesse mundo, me dê sabedoria na tua palavra, né? Senhor, me dê quantos de nós temos pedido, temos olhado alguns irmãos já caminhando com o Senhor tempos, e eles têm praticamente a Bíblia na mente, né? Eles citam textos daqui e dali, e a gente: Senhor, me dê essa sabedoria, Senhor, me dê essa sabedoria de eu conseguir guardar textos na minha mente. Agora vamos lá para verificar como é que esses irmãos adquiriram, né, esta sabedoria, esse entendimento, debruçando dias e dias na palavra de Deus, né? Dias e dias. Então, isso precisa ser uma regra para nós, né? Precisamos ter essa prudência de buscar ao Senhor, né? Veja o verso 10 aqui de Provérbios: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma, né? Portanto, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Aqui está alguém, irmãos, que está trilhando aquele caminho estreito, aquele caminho que conduz para a vida, porque a sua alma encontrou prazer no Senhor, no entendimento do Senhor, né? Alguém que buscou, alguém que se lançou, alguém que realmente bateu, né? E aquela porta se abriu. Então, irmãos, isso precisa ser trazido para o nosso entendimento. E quando nós buscamos essa sabedoria, esse entendimento da palavra de Deus, o Senhor só tem um ponto para nos levar, né? Vamos a Efésios capítulo de número 1.
toda palavra, aqui nesse capítulo de Efésios, capítulo 1, nós vamos, se nós tivéssemos só ele, nós já poderíamos entender todo o propósito de Deus para nós, para a igreja, né? O verso 4 nos fala assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Só esses 4 versículos, nós já temos uma revelação preciosa. Em toda a Bíblia, nós vamos ver que o propósito de Deus de ter entregado o seu Filho é porque Ele queria ter filhos semelhantes ao seu Filho mais velho, Jesus Cristo, né? Nós que éramos pecadores, por isso que o verso 7 fala assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, né? E aí, se nós for para Efésios 2, ele vai nos explicar direitinho, porque nós andávamos nas trevas, nós éramos trevas, mas o Senhor é rico em misericórdia, nos amou, entregou o seu Filho. Isso foi pela graça, não foi por busca nossa, não foi por vontade nossa, mas foi pela vontade do Senhor, né? Então ele nos escolheu antes da fundação, né? Esse texto aqui, irmãos, nos dá uma garantia que não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu, né? Antes da fundação do mundo, já no desejo eterno do nosso Senhor, do nosso Deus, Ele já almejava a sua igreja, né? E aí nós já estávamos escolhidos. Por isso nós nunca podemos dizer assim: eu escolhi o Senhor, né? Eu cansei de viver nessa vida e aí eu escolhi o Senhor. Não, o Senhor é quem foi nos encontrar lá no nosso pecado, no mais profundo abismo que nós nos encontrávamos. O Senhor foi ali e nos alcançou a mão e nos trouxe. O verso de número 5, ele diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, né? Quando nós fomos salvos, quando nós cremos no nosso Senhor Jesus, quando Cristo veio, quando o Espírito Santo veio habitar em nós, a predestinação nossa é de sermos filhos semelhantes a Cristo. E o Senhor vai fazer de tudo em nós para formar o caráter de Cristo em nós. Veja bem, como é que forma um caráter? Pegamos uma criança ela tem vida, né? Mas ela tem vida, mas ela não tem um caráter. Esse caráter, como é que vai ser formado nele? Então, caráter mais disciplina, vida mais disciplina, forma caráter, né? Nascemos de novo, somos bebês espirituais, e o Senhor não deseja que nós se mantemos bebês espirituais. Então Ele vai fazer igual fez lá quando a igreja nasceu. A igreja foi formada ali em Jerusalém,
Então, os irmãos viviam em comum, estava tudo tranquilo, dia a dia o Senhor acrescentava e eles estavam no jardim do paraíso, estavam ali na maior alegria. E o Senhor disse assim: vocês precisam dar o meu testemunho em outros lugares. O que o Senhor trouxe? Tribulação. Rapidinho. Então todos aqueles que tinham crido se espalharam, e a palavra de Deus então se espalhou rapidamente. E é isso que o Senhor vai fazer conosco, né? Nos disciplinar. Por isso que nós precisamos, irmãos, daquele texto que nós lemos lá de Provérbios. Se nós buscarmos, nós precisamos buscar o Senhor com prioridade, né? O que é prioridade para nós hoje? Né? Nós temos o costume, isso é uma exortação para todos nós, né? Não é só para alguns, mas é para toda a igreja. Todos nós temos essa mesma mente, e o Senhor precisa mudar isso em nós. Todos nós temos costume de congregar, geralmente no domingo, né? A domingo eu vou lá, tranquilo, ouço a palavra. Quando nós temos essa mente só, de congregar só no domingo, tenho quase certeza, porque eu também me incluo nisso. Nas nossas casas nós não abrimos a palavra. Quando nós temos o costume só de congregar aos domingos, nas nossas casas, nós não temos o costume de abrir a palavra. Sabe por quê? Isso traz um prejuízo muito grande, porque nós não conhecemos. Como é que nós vamos conhecer o Senhor? Estudando a palavra, congregando, né? O que faz o congregar da igreja? Quando o Senhor junta a sua igreja, o que Ele deseja? Ele deseja falar, Ele deseja nos exortar. Agora, o que nós fazemos nas nossas casas, sozinho? Como o Senhor diz lá: quando entra na tua casa, no teu quarto, fecha a porta e orarás ao Senhor teu Deus, né? Ali você tem uma comunhão íntima com o Senhor. Aquilo que o Senhor precisa mostrar para você, Ele vai te mostrar lá. Aqui Ele vai nos exortar que nós devemos andar de conformidade. Veja o que diz Filipenses. Depois de Efésios, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 nos fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso que o Senhor quer fazer quando a igreja se reúne, né? Quando a igreja se reúne, é para nós termos a mesma mente, e aqui vai ser colocada a mente de Cristo, né? Nós vemos cada um de nós viemos com mentes, com vontades, com diferentes um do outro, e quando o Senhor nos congrega, o que Ele quer fazer conosco? Tenhamos a mesma mente de Cristo, juntos, né? Tenhamos o mesmo amor, né? E esse amor, qual é o amor? O
o amor de Cristo. É um dos primeiros frutos do Espírito, né? Um atributo de Cristo, amor. Nós precisamos ter esse amor, esse cuidado uns para com o outro. Então, quando o Senhor nos congrega juntos, é para nós nos estimularmos, né? Ele fala aqui no verso 2: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo desejo, né? Na alma reside o desejo. Nós vemos com desejos mudantes, e o Senhor vai dizer assim, ó, deixe isso. O Senhor vai nos exortar a que nós devemos ter o mesmo desejo, né? Que é entrar pela porta, pelo caminho estreito. E aquele caminho estreito nós não podemos levar os nossos desejos, porque lá já tem um desejo formado, que é Cristo. Então cada um de nós precisamos ter esse desejo na nossa alma, né? Tendo o mesmo sentimento. Aqui nós podemos trocar mente, tendo a mesma mente de Cristo, né? E a mente aqui é de Cristo, não é a minha mente, não é a mente de fulano, de ciclano, é a mente de Cristo que deve governar as nossas vidas. Nada devemos fazer por partidarismo, eu acho que devemos fazer isso, ou por vanglória, por humildade, considerando cada um um pouco superior a si mesmo. Então, esse é o congregar da igreja. E é isso que o Senhor vai falar para nós, né? Nós avançarmos um pouco mais, Hebreus também vai nos exortar firmemente nesse Hebreus capítulo 10. Veja o contexto aqui dessa passagem. O texto que nós vamos considerar é o 25, mas vamos ver a partir do verso 19, para nós entender o contexto aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, né? Então aqui nos dá uma firme convicção de que Cristo fez uma obra perfeita e nós podemos nos achegar diante do trono da graça, tá? Podemos estar face a face com o nosso Senhor, pedindo a Ele, tendo essa comunhão com Ele, porque o sangue já foi derramado. O sangue nos purifica de todo o pecado. Nós vamos chegar na presença do Senhor, não vai ser a nossa vida, mas é a vida de Cristo vivendo em nós, né? Cometemos algum pecado, o sangue nos purifica. Nós vamos chegar, o sangue é para o Senhor. Então nós vamos chegar pelo sangue. E aí ele diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, né? O caminho que Ele abriu. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é esse caminho que nós podemos ir a Deus. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Podemos chegar lá: Senhor, o Senhor fez uma obra perfeita na minha vida. O Senhor me levou na morte do Senhor. O Senhor derramou seu sangue para me purificar, para me tirar a velha natureza. Naquela cruz o Senhor tirou aquela velha natureza. E eu confio, eu espero plenamente em viver eternamente com o Senhor. Essa deve ser a nossa esperança diante do trono, diante do Senhor. E aí ele fala o seguinte: depois que ele dá toda essa
essa ênfase, ele fala assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Então vem essa exortação para cada um de nós, não deixando de congregar, considerando uns aos outros e não deixando de congregar. Por que não deixando de congregar? Porque aqui nós vamos ter uma mente formada em nós. Aqui o Senhor vai começar a formar o caráter do seu Filho em nós, nos ensinando. Aí nas nossas casas nós vamos receber esta palavra de hoje. Nós vamos para as nossas casas, nós precisamos pegar a palavra de novo. Senhor, isso que o Senhor falou ontem, Senhor, isso que o Senhor falou, traz revelação ao meu coração. O Senhor então vai começar a trazer tudo o que Ele deseja ensinar para nós. Agora, se nós, como eu falei, se nós temos o costume de vir uma vez por semana, quando nós chegarmos amanhã, nós esquecemos o que foi falado hoje. Nós podemos até ir para o Senhor: o Senhor nos deu uma palavra tão boa ontem, mas eu não me lembro o que é. Isso acontece conosco. Nós precisamos ter esse cuidado, de ir para o Senhor, buscar dele. Senhor, ajuda-nos. Senhor, se revele a cada um de nós, para que então nós possamos, como igreja do Senhor, sermos edificados. Tem mais um texto, irmãos, para nós lermos. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Também vai nos falar de estarmos juntos como igreja do Senhor. Verso 26. 1 Coríntios 14, 26. Só um verso, só o verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Então, quando a igreja se reúne, é para que haja edificação. E o Senhor vai começar a mover segundo a vontade dEle no grupo. Nós temos aqui o Senhor trabalhando nós no domingo pela manhã. Pegamos um livro, um capítulo, lemos ele, e o Senhor vai um com o outro, para que a revelação que o Senhor tem de um para possamos passar para o outro. Então o Espírito tem liberdade em nós e entre nós, mas tudo isso é feito para quê? Para a edificação, para a edificação do corpo. Não é para que cada um de nós possamos buscar. Por isso que ele diz assim, por isso que ele diz que nós tenhamos a mesma mente, quando ele traz essas revelações a nós, é para que nós tenhamos a mente de Cristo. Irmãos, como nós precisamos do socorro do Senhor, como nós precisamos ter prioridade na palavra de Deus, porque senão nós nunca vamos crescer, nós vamos ficar sempre bebês espirituais, tá? E aí há um problema muito grande. Então, quando o Senhor começa a nos juntar, nos reunir, Ele começa a falar assim: mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Maridos,
amai a vossa mulher, o Senhor começa a ordenar. Os irmãos já perceberam que quando nós viemos para o Senhor, a nossa vida está toda errada, está tudo fora do propósito, né? Mulheres tomando o lugar de homens, homens não se importando, porque nós homens somos bem tranquilos. Se nossa esposa assumir uma posição de comandar a casa, de comandar os negócios, os irmãos cruzam os braços e fica muito tranquilo. Isso é natureza, e nós homens precisamos ir para o Senhor, pedir a graça do Senhor para que Ele realmente trabalhe isso em nós. Porque quem é o cabeça lá fora de casa? Os homens. E vai ser cobrado de nós, né? Então o Senhor diz assim: mulheres, sede submissas. Ele não fala assim, maridos, impõe, não. E o Senhor disse assim, homem, porque Cristo é o cabeça do homem. Então ele diz assim, você deve se submeter a mim. Então não é o Senhor vindo impondo, é o Senhor aqui e nós homens vindo e se colocando. A mulher vindo e se colocando. A posição que o Senhor determinou para ela, né? Só assim o Senhor vai edificando e o Senhor vai ordenando as nossas vidas, né? Daí ele começa a falar: filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Se nós não obedecemos o Senhor, nós não vamos obedecer, se submeter aos nossos pais, né? E aí diz assim a palavra: pais, não irriteis, não trazer ira aos vossos filhos. Então temos exortação para todo mundo. E aí como é que nós vamos fazer essa ordenação, né? Eu tenho sempre falado, nós muitas vezes queremos ser ordenados assim, ó, eu e minha esposa e meus filhos, todo no plano aqui, ó. Não deve ser assim. Deve ser eu, o Senhor, para minha esposa. Nós, pais, no Senhor, para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque senão eu vou querer, se eu querer assumir o meu lugar, eu vou querer que a minha esposa se submeta. Eu vou querer. Aí eu viro um tirano, né? Então a palavra de Deus, nem por força nem violência, nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. Por isso que a coisa precisa ser do Senhor. Eu para o Senhor, e aí o Senhor então capacitando a minha esposa a se submeter. Mas eu só vou fazer isso, sabe quando? Quando eu começar a conhecer o Senhor e o Senhor me começar a direcionar aquilo que eu preciso conhecer, né? A partir do momento em que eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida, para que Ele me faça passar por essa porta estreita, porque eu possa chegar lá, sentar com minha esposa e dizer assim, ó, nós estamos tudo errado, você está governando e eu estou me submetendo. Vamos buscar do Senhor graça para que nós possamos inverter os papéis, né? Quando nós tratamos com as nossas filhas, se nós não temos o Senhor, eu vou colocar uma autoridade demasiada e eu vou pisar, né? O que acontece? Nós vamos magoar, né? E aí, se o filho também não tiver o Senhor, o que vai acontecer? Ele vai colocar o pé na parede. Então tudo precisa ter a ordem. Todos nós, pais, filhos, né? Maridos, esposas, todos nós precisamos ir para a Bíblia, conhecer o Senhor. E nós só vamos fazer isso, sabe como? Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Se nós não colocarmos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nós vamos colocar o trabalho. Quando chega a hora de vir para o culto, nós procuramos, mas eu tenho que trabalhar.
Ah, mas eu tenho que fazer isso. Ah, mas nós arrumamos 1001 desculpa para isso, né? Mas a prioridade é o Senhor. Se nós temos prioridade que seja o Senhor, pode chegar uma visita lá em casa. Nós vamos convidar essa visita para vir. É lógico, irmão, que vai ter tempos que nós não vamos poder estar aqui, não vamos poder nos reunir, que vai surgir alguma situação, mas isso é raramente, não pode ser uma frequência nossa, né? Então, como nós precisamos que o Senhor socorra cada um de nós nessa questão de tempo para o Senhor, né? A gente passa muito tempo hoje no WhatsApp, né? Olhando muitas coisas às vezes que até não edificam, e nós temos tantas ministrações ali na internet, tempo curto, que podem vir para edificar a nós. Então, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós vamos procurar, quando nós vamos lá na internet, nós vamos buscar algo para edificação nossa, né? Do Senhor. Então, como nós precisamos de buscar a mente do Senhor, de ter esse ponto de pedir ao Senhor. Mas o Senhor diz assim: você precisa buscar, e você precisa bater, né? Então, esses pontos que nós precisamos conhecer, muitas vezes não é só simplesmente assim: Senhor, me dê sabedoria, e aí nós sentarmos ali e esperar, né? Por que a igreja não frutifica? Porque, irmãos, cada um de nós que cremos no Senhor, o Espírito Santo que veio habitar em nós, traz para cada um de nós dons. Cada um de nós temos um serviço para edificar a igreja. Agora, a pergunta que nós devemos levar para nós, para casa, né? Qual é o meu dom? Qual é o meu serviço? Sabe como que nós vamos sabe quando que nós vamos saber qual é o meu, qual é o seu, qual é o nosso? Quando nós tiver tempo para o Senhor. Aí o Senhor vai ter tempo, aí o Senhor vai poder revelar a nós, né? O Senhor vai revelar a nós, porque senão Ele nunca vai revelar, né? Temos um texto de Efésios, que nós não precisamos ir lá, mas só vou citar para os irmãos. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aqui fala do congregar, porque ele vai nos dar toda sorte de bênçãos. Aonde é que toda? Porque não há em uma pessoa todas as sortes de bênçãos, todas as bênçãos espirituais, os dons, é só na igreja, só no congregar da igreja. Então, quando a igreja está junto, buscando a mente do Senhor, nas suas casas, buscando o Senhor vai começar a mostrar para cada um de nós qual é o meu serviço, qual é o nosso serviço, né? E tudo que o Senhor fizer para nós vai ser para a edificação. Lembre-se, a porta que nos conduz para a vida, ela é estreita, porque tudo aquilo que nós queremos levar não vai dar, vai ter que ficar, né? Amém? Senhor nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, por mais esse momento na tua presença. Que o teu Espírito, Senhor, venha trabalhar em cada um de nós essas verdades que o Senhor colocou nos nossos corações nessa noite. Senhor, ensina-nos, ordena as nossas vidas, Senhor.
a colocarmos em primeiro lugar o Senhor, a Sua palavra. Senhor, nos ensine a buscar o Senhor como a um tesouro, como a ouro, Senhor. Ajuda, Senhor. Um tesouro é algo que nós, quando a gente sabe dele, a gente almeja, a gente corre atrás. Que o Senhor seja esse tesouro para cada um de nós, aonde nós não vamos mais olhar para as coisas desse mundo, mas olhar para o Senhor e buscar dia a dia se alimentar do Senhor, para que a vida do Senhor floresça, cresça em cada um de nós. Ajuda, Senhor, ajuda-nos, porque nós somos seus filhos. O Senhor nos ganhou, o Senhor nos conquistou para revelar cada dia mais a pessoa gloriosa de Cristo a cada um de nós. Por isso ensina a nós a refletirmos a vida do Teu Filho amado. Aonde nós estivéssemos, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso lazer, na nossa casa, Senhor, Cristo possa ser visto em nós. Que nós não sejamos simplesmente chamados de evangélicos, mas que nós realmente possamos expressar a vida do Teu Filho amado, o caráter do Teu Filho, Senhor. Ajuda, Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém.